Hoje é mais um dia de treinamento espiritual, não é? E nós vamos ler a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, ao qual será baseado nesse texto o tema da nossa mensagem. Efésios 6:10 está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Bem, hoje o tema da nossa mensagem, será uma mensagem didática, é a armadura de Deus. Não é para menos, né? O texto ele já nos dá esse tema, armadura de Deus. Irmãos, a nossa vida cristã, ela depende muito do conhecimento dessa mensagem, desse ensinamento que nós vamos receber. Depende muito. A mensagem da semana passada que fala sobre a revelação da palavra, né? A nossa vida depende dela. Agora, esse ensinamento de hoje, a nossa vida depende dela, porque uma complementa a outra, um ensinamento complementa o outro, entende? E a gente tendo o bom conhecimento e a revelação da palavra para as quais nós receberemos hoje, então nós iremos subir mais ou alcançar mais um patamar da nossa vida espiritual. Amém? Portanto, é o seguinte, o texto começa assim, nós vamos fazer uma análise do texto que lemos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em primeiro lugar aqui nós vemos um verbo, né, uma palavra de ação, fortalecei-vos. Ou seja, não é o Senhor que vai te fortalecer. Comumente as pessoas oram dizendo assim: Senhor, fortaleça-me na força do seu poder. E aqui está dizendo o contrário. Dizendo para você se fortalecer no Senhor. Entende? Você se fortalece no Senhor. Aliás, nós os evangélicos, nós temos mania de dar ordem para Deus fazer as coisas, né? Quando se trata de cura, Jesus cura, vai lá e cura. Jesus falou, você vai e cura. Né? Então, é uma série de exemplos, mas não é o nosso assunto de hoje, que nós gostamos muito de dar ordem para Deus. Sendo que Deus nos manda que avancemos, né? Que façamos, aí a gente atribui essa ação para Ele. Né? Ou seja, devolve a ação para Ele, pedindo para que Ele que faça. Mas esse texto aqui já está dizendo assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, você que tem que se fortalecer, e não Deus vai te fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, é muito interessante aqui essa palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós lemos, voltamos nossa atenção lá para Jeremias, capítulo 17, verso 7, verso 5, lá está escrito assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, dessa forma afastando o seu coração do Senhor. Esse texto tem uma implicação muito grande com esse verso que nós lemos, porque aqui está dizendo o seguinte: para nós depositarmos a nossa confiança, nos fortalecer em quem? Em Deus. Mas nós estamos habituados, sabe o quê?
e confiar em nós mesmos. Nós oramos, clamamos a Deus e tal, mas na hora de confiar nele, a gente prefere tomar atitude segundo a nossa astrologia, né? E eu acho que tem que ser assim, então eu vou agir dessa forma. O ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu sei que você já tem um bom conhecimento sobre esse assunto, mas o ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, além da pessoa ter conhecimento de como ser dirigido por ele ainda tem que se habituar a isto, fazer desse ato um estilo de vida. Tudo que ele vai fazer vai ser pela direção do Espírito Santo de Deus. Bem, até o ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é uma forma de você se fortalecer no Senhor e abandonar, ou seja, não permitir que se aplique na sua vida Jeremias capítulo 17, verso 5, onde ele diz que é maldito todo homem que confia na força do seu braço. É muito interessante que tem muitas pessoas que acham que esse texto, maldito homem que confia no homem, está dizendo para um homem não confiar no outro. Quer dizer, um homem que confia no outro é maldito. Esse texto não tem nada a ver com esse fato, em hipótese alguma. Aqui não está falando de confiança de homem para homem, está falando da autoconfiança. A psicologia, por exemplo, ensina muito, né, sobre a autoconfiança, né? Você acreditar em você mesmo, você se fortalecer em você mesmo, porque você é uma potência, que você é isso, aquilo outro. Tem suas razões, né? E tudo mais, mas no mundo espiritual, Deus abomina esse tipo de coisa, porque, ou seja, o homem que aprende a confiar nele mesmo, porque automaticamente ele está afastando o seu coração do Senhor. Ele está deixando de confiar em Deus. Bem, o confiar em Deus também, eu quero dizer para vocês que não é tão simples assim. Esse texto, quando ele fala assim, fortaleceres no Senhor, significa você confiar nele. Depositar toda a sua confiança nele. E não mais em você. Então é o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês que confiar no Senhor não se confia de um dia por outro. Ah, porque eu me converti, nasci de novo, eu tenho Jesus no meu coração, o Espírito Santo é meu mestre, é meu guia, meu consolador, etc. Então, assim, eu confio no Senhor. E todas as pessoas, no geral, né, eu generalizando, claro, né, mas toda regra tem exceção, quando eles falam que confiam no Senhor, você pode ter certeza que ele não confia em coisa nenhuma. Ele gostaria de confiar, eu entendo isso, que ele gostaria de confiar. Ele quer confiar no Senhor. É isso que está no seu coração, é o seu desejo. Mas ele não consegue. Não consegue. Então, até o confiar no Senhor, que é uma ordem que Deus nos dá para nós confiarmos nele, né? Ela tem que ser conquistada. Né? Você tem que conquistar isso dentro de você, esse poder de poder confiar em Deus. Confiar em Deus. Então é o seguinte, quando nós falamos sobre a revelação da palavra, né? Todos os textos que nos falam a respeito de confiar nele, tem 360, mais de 360 versículos que falam com respeito à confiança no Senhor e tal. Mas se isso não entrar para dentro de nós, nós nunca vamos aprender a confiar no Senhor. Eu me lembro, sei lá, uns 30 anos atrás, 35, não me lembro bem, eu era bem jovem, eu tomei uma decisão, foi logo depois que eu me formei, eu me tomei uma decisão de crer em Deus, porque Deus me despertou isso, você precisa de crer em mim. E eu tomei uma decisão de crer nele. Então eu comecei a trabalhar comigo nessa área, de aprender a crer em Deus. Então, irmãos, isso aí não é um dia por outro que você vai crer em Deus, não. Você se converteu, é salvo, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, crê na palavra e tudo mais. Mas quando a de colocar em prática essa fé, você se recua. Você prefere usar todos os meios naturais para poder, né, tomar suas atitudes. Então, gente, não é fácil sair daquela maldição de confiar na força do seu braço. Não é fácil sair, não. É através de oração, através de comunhão com Deus e principalmente conhecimento da palavra, para que você possa chegar a um nível de que você, de fato, hoje eu confio no Senhor. Eu venho sendo treinado por Deus, irmãos, há muitos anos para mim aprender a confiar nele. Então, eu tenho
total consciência de que não se confia em Deus de um dia por outro. Você precisa ser treinado a confiar no Senhor. E a partir do momento que você decidir confiar no Senhor, pode ter certeza de que Satanás vai lutar de todas as formas para não deixar você romper nessa questão de confiar no Senhor. Que a partir do momento que você aprender a confiar no Senhor, aí o inferno não mais te segura. Você se torna uma pessoa muito forte em Deus, fortalecida, porque você aprendeu a confiar em Deus. E Satanás tira muito proveito de nós, sobre nós, por saber que nós não confiamos em Deus. Falamos que confiamos, mas não confiamos. E por que nós não confiamos? Porque ainda nós não aprendemos a confiar nele. Então, confiança é uma questão de conquista, né? Leva tempo para você confiar numa pessoa. Não é de um dia por outro. E as provações que vêm sobre nós, né? Às vezes, ainda nos perturba mais ainda, né? Porque vem provação e você não está ciente daquela provação. Você está viajando naquela área ainda, não tem esse conhecimento. Então, parece que Deus não está te ouvindo, Deus não está te protegendo, Deus não está fazendo nada. Aí você vai perdendo a confiança em Deus. Em vez de você aumentar a sua confiança, vai perdendo a confiança nele. Mas isso é por falta de conhecimento, né? E o objetivo de Deus é te fortalecer através das provações, para que você possa aprender a depender dele, a confiar nele. Então é um treinamento. Então veja bem que esse primeiro versículo, né, que está ligado à armadura de Deus, ele é muito profundo. Ele já exige muito para que nós tenhamos absoluta vitória com relação ao nosso tema, que é tomar posses ou nos revestirmos da armadura de Deus. Então começa por aí. Para você se revestir da armadura de Deus, o primeiro passo é o que o apóstolo Paulo aqui nos falou. Você tem que aprender a deixar de confiar em você mesmo para confiar em Deus. É tudo que esse primeiro versículo aqui está dizendo, o verso 10. Então, abandone a autoconfiança e aprenda a viver na mais total dependência de Deus. Irmãos, então confiança, dependência, são duas ações ligadas, né? O que é dependência de Deus? O que é depender de Deus? Também é uma ação pelas quais para você está sempre andando nesse estilo de vida que é de depender de Deus, você precisa ser treinado. Você precisa ser treinado. Por quê? Porque, irmãos, a dependência, ela é uma ação assim que pelas quais, por exemplo, as pessoas que é colérico, por exemplo, tem uma dificuldade tremenda de dependência. Ele é sempre independente, né? Então o Espírito de Deus tem muito mais trabalho com uma pessoa que é colérica, por exemplo, no meu caso, né? De ser independente e viver na dependência. Então, irmãos, depender de Deus, a dependência nos leva de fato a alcançar a isenção dessa maldição da autoconfiança. Quando nós dependemos de Deus, então é só Deus. Agora, eu aprendi a depender de Deus pronunciando, sabe, reconhecendo e pronunciando as mínimas coisas com relação às minhas necessidades. Por exemplo, eu tenho necessidade de piscar, de articular o meu joelho. Então, gente, para mim piscar eu dependo do Senhor. Eu comecei a reconhecer isso. Eu dependo do Senhor para piscar. Que se Deus secar, ou permitir que se seque a lubrificação dos meus olhos, eu não vou conseguir piscar. O meu coração está batendo porque o Senhor está me dando vida. Então eu dependo do Senhor para que o meu coração continue funcionando. Os meus pulmões e assim por diante. Eu comecei a analisar todos esses mínimos detalhes com relação à minha carência e pude perceber que, de fato, se eu não aprender o tanto que sou dependente de Deus, então eu vou viver na autossuficiência. Então eu estarei debaixo de maldição.
Irmãos, hoje você tem um trabalho. Agora, esse trabalho tem alguma ligação com relação à sua dependência de Deus? Se você está passando, se você está sendo vitorioso, está prosperando, você está passando por provações, tem alguma ligação com relação à sua dependência de Deus? Então é você que tem que tomar uma decisão, sabe? Se de fato você está disposto a submeter e entender do controle absoluto de Deus sobre a sua vida, ou se você vai continuar vivendo na sua independência. Então, ó, confiança, dependência estão 100% ligados. Entende? Nós precisamos de confiar em Deus, né? Deixar de confiar na força do nosso braço e precisamos aprender a depender dele. Depender dele. E é interessante que vocês estão aqui hoje, né? Vocês acham que vocês estão, até aqueles que estarão nos ouvindo através do vídeo, vocês estarão por conta própria aqui, ouvindo, assistindo, aprendendo? Olha, pode ter certeza que não. O Espírito Santo de Deus é que nos moveu para estarmos aqui hoje aprendendo a sua palavra. Ele quer que isso aconteça. Ele quer que pessoas ouçam essa mensagem, esse ensinamento através do vídeo. Então ele estará encaminhando pessoas para assistir a essas aulas através do vídeo. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, em todos os aspectos, em todos os momentos, nós dependemos do Senhor. O homem depende do Senhor. Bem, continuando o texto, ele fala assim, revestivo de toda a armadura de Deus. Bem, é outro verbo aqui, né? Revestir. Ele está dizendo que é para você tomar uma atitude, depois que você aprender a confiar no Senhor, a ser dependente dele, está mandando você tomar uma atitude. Qual é a atitude? De tomar toda a armadura de Deus. Bem, então, agora há uma contradição com aquilo que nós conhecemos, né? Já conhecemos ou pensamos que conhecíamos. Todo crente acha que as coisas, promessas de Deus, ou a maioria, né, é tudo automático, né? Então a armadura de Deus, né, também é automática. Senão, eu tenho a armadura de Deus porque eu sou crente, eu sirvo a Cristo, então eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho, que aqui está escrito que nós temos, então eu tenho. Isso não é verdade. Você pode ter ou pode não ter a armadura de Deus? Não sei. Aqui está mandando você tomar a armadura de Deus. Você já tomou a armadura de Deus? Já se revestiu dela? Bem, é uma boa pergunta, né? Você já se revestiu da armadura de Deus? Bem, se você se revestiu, está se revestindo, qual é a parte que você vestiu? Porque, irmãos, veja que esse texto, ele detalha. Ele fala sobre o capacete, fala sobre a couraça, né? Fala sobre o calçado, fala sobre escudo, espada. Então são partes. São partes da armadura de Deus. E agora, todos nós, de uma maneira errônea, acreditamos que nós temos toda a armadura de Deus. Então, no decorrer aqui desse ensinamento, nós vamos descobrir que não é assim como as pessoas acreditam que sejam. Toda promessa da armadura de Deus é uma promessa. Tá certo? E toda promessa de Deus tem que ser conquistada. Então nós vamos estar sabendo, né, como de fato funciona a armadura de Deus, né, com mais detalhes. Então vem esse questionamento: nós temos a armadura de Deus ou não temos? E se temos, qual é a parte que nós temos? Bem, se nós temos toda a armadura de Deus, nós estamos usando, e quando é que nós usamos? Que um outro erro de aprendizado que as pessoas acreditam, que eles já vivem 24 horas com a armadura de Deus. Não, eu vivo 24 horas com a armadura de Deus. Isso também não é verdade.
Não é verdade. Mesmo se você tiver toda a armadura de Deus, ela está completa na sua vida, né? Mas você não está anda 24 horas vestido com ela, ou anda. Se você consegue andar já, ou chegou a esse nível de andar 24 horas com a armadura de Deus, puxa vida, então você será uma pessoa intocável. Intocável, porque você está revestido da armadura de Deus. Nada pode te tocar. Nada pode te tocar. E uma forma de você entender de que eu estou falando para vocês a verdade é você olhar para a sua própria vida. Olha para a sua vida. Analisa. Você é uma pessoa intocável? Né? Se você é uma pessoa intocável, então você chegou ao nível de Enoque. A pessoa a ponto de Deus pegou de pegar e arrebatá-lo para o céu. Uma pessoa perfeita. Mas o objetivo de Deus é que nós alcancemos a sua armadura por completo e vivamos 24 horas por dia revestido dela, tá certo? Isso é possível sim, mas para chegar a esse nível aí, eu só vou poder trazer um ensinamento para vocês como alcançar, você bem mais na frente, depois que eu passar muitos ensinamentos na frente desse ensinamento, porque é um ensinamento mais pesado, né? Então existe muita complicação aí pelas quais nós temos que passar, né, por um estágio de ensinamento primeiro para chegarmos lá. Mas vamos chegar, em nome de Jesus. Amém? Então vai ser bem mais para frente, nós vamos falar como alcançar a 100% da armadura de Deus. Vejamos então, irmãos, revestido da armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firme quer dizer estar forte. Firme, ou seja, forte, resistente, preparado para resistir o quê? Aí vem sobre o diabo, né? Mas aí o texto mostra uma hierarquia satânica, né? Fala sobre potestade, principados, dominadores, governadores, demônios, etc. Mas nós não vamos falar sobre esse assunto porque não é o nosso assunto, tá certo? Mas só vou mostrar para vocês que no mundo espiritual, né, existe uma hierarquia satânica, tá certo? Lá existe espíritos do alto escalão ao baixo escalão. E cada um com a sua opção específica, com o objetivo de destruir o reino de Deus. Esse é o objetivo. Satanás vem para matar, roubar e destruir. É por isso que nós temos que estarmos preparados ou vivermos preparando para resistir o diabo. Para resisti-lo. E para resisti-lo com o intuito de vencê-lo. E nós vamos chegar a esse nível em nome de Jesus. Amém? O dizer, meus irmãos, quando esse texto da armadura de Deus aí logo cita esses espíritos, né, essa hierarquia maligna e tudo mais, isso aí é o seguinte, olha, é para nós entendermos que, em primeiro lugar, com Satanás não se brinca, não subestime o poder de Satanás, né? Nós não vamos aqui enaltecer Satanás em hipótese alguma, mas é certo que para você lutar contra o inimigo é necessário você conhecê-lo. E o problema da igreja hoje, que ela luta contra Satanás, faz guerra contra Satanás sem conhecê-lo. Esse é um fato, né? Por você saber que você tem o nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder, e você tem autoridade sobre os demônios, isso não é o suficiente não. Está muito longe de ser o suficiente, mas muito longe mesmo. E dentro desse assunto, irmãos, eu já tinha um conhecimento já dos direitos, né, do homem e dos direitos de Satanás. Eu conheço um pouco Satanás, como também conheço Deus. Então, gente, eu já tinha um conhecimento já nesta área, mas o que Deus me mostrou foi confirmando tudo aquilo que já me ensinou sobre o poder das trevas. Como também sobre a limitação da igreja. Então, o que eu vou contar para vocês é chocante, sabe? Mas é necessário vocês ouvirem, para vocês verem a importância desses estudos que nós estamos tendo com respeito à palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos. Irmãos, inclusive, antes de contar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o fortalecer no Senhor também, presta atenção, e na força do seu poder, olha, as pessoas acreditam que é através de jejum e oração,
de santificação, oração de monte, né? Fazer campanhas, etc. Irmãos, tudo isso tem uma finalidade assim muito exclusiva, né? Muito objetiva e tudo mais. Mas você orando, jejuando por monte e tal, etc. Essas coisas todas, se santificando, isso, isso te ajuda a fortalecer, sim. Mas não é a nossa principal ação para nos fortalecermos. Porque enquanto você ora, jejua e tal, e toma muito tempo com a sua consagração e etc., isso é muito positivo e é louvável. Se você não conhecer a palavra, você vai continuar desprotegido da mesma forma. Então não é oração, jejum, etc., que vai te proteger dos ataques de Satanás. Não é mesmo. Satanás, ele não tem medo de quem ora e quem jejua. Ele tem medo de quem conhece a palavra. Por isso esse texto aqui, ó, nós vamos nos surpreender com o que vamos aprender com relação à importância da armadura de Deus. Aqui está dizendo, não está dizendo para você orar e para jejuar para poder vestir a armadura. Mas esse texto está mostrando de uma maneira muito clara de que a armadura de Deus refere-se ao conhecimento. Bem, mas deixa eu trazer para vocês como ilustração uma visão que Deus me deu. Vocês verem a importância da armadura de Deus. Bem, essa visão foi bem longa, sabe? E então chegou num tempo da visão de que eu vi Satanás e vi dois tipos de crentes. Bem, e como Satanás já vinha atacando a igreja, eu vi os ataques, o tipo de ataque que ele estava atacando a igreja. Então, um desses crentes era um crente guerreiro, cheio de coragem, de fibra. Então, ele já estava assim, já com sangue nos olhos contra Satanás. Aí, quando Satanás estava assim, na frente dele assim, ele começou a proferir palavras de ataque, né? É o chamado guerra espiritual, fazendo guerra espiritual contra Satanás. E cada palavra dele, Satanás era atingido de uma maneira violenta. Ele se retorcia de dor. E ele continua atacando e Satanás... É como você vê, né? Até nos filmes, você vê a pessoa quando mais recebe tiro, né? Ou uma apunhalada, mas ele se retorce, né? Então é dessa forma que eu via no filme, na visão. Aí tudo bem, aí chegou o momento que aquele irmão parou e tal, já se sentia satisfeito de ter feito aquela guerra espiritual. E do lado dele tinha um outro crente, que é um crente que é até difícil de descrevê-lo, sabe? É difícil de descrevê-lo. Mas sabe aquele crente que gosta de ver a desgraça do outro? Não se importa com a vitória do outro? Né? Quando ele vê alguém sendo atacado, em vez dele sentir compaixão por ele, ele faz assim com os ombros assim, ó, não estou nem aí, isso é problema dele. É esse tipo de crente. Nós temos esse tipo de crente na igreja, infelizmente. Então, pois bem, e quando Satanás se recompôs dos ataques que ele havia recebido, aí ele pegou e falou assim, agora eu vou revidar. Irmãos, foi uma visão tão chocante, sabe? Tão chocante. Deus estava me mostrando exatamente o que acontece com a igreja. Satanás começou a revidar, sabe? Pegou uma faca e começou a furar esse irmão. E era dor insuportável, ele gritava e ele estava totalmente desprotegido, ele não podia fazer nada. Quer dizer, era aquele crente espiritual de muita fé, de muita fibra, coragem e tudo mais. Mas chegou na hora de Satanás atacar, o Satanás enfiava nele assim, a faca assim, à vontade no corpo dele, causando ele dor terrível. Ele se retorcia, gritava e tal, e Satanás ali com aquela raiva, cutucado de um lado e de outro, e aquele irmãozinho ainda falava com o Satanás assim, e ria da desgraça do outro, e falava assim, ó, você quer ver ele sentir mais dor ainda? Acerta aqui nele aqui, mostrando para ele a direção dos rins. Aí Satanás foi nos rins dele, pá, enfiou com todas as forças, e aquele crente gemia, gritava de dor e tudo mais, e ele não podia se defender, não podia fazer nada por ele mesmo. E Satanás fez dele o que ele quis. Irmãos, foi uma visão muito chocante. O que Deus me mostrou é o que eu já sabia.
Mas ele fez questão de me mostrar realmente fato o que acontece, né? Para que eu pudesse sentir mais ainda o tanto que a igreja está sofrendo nas mãos de Satanás. Então fazemos guerra espiritual sem saber das consequências. Eu estou colocando no meio de vocês fazer guerra espiritual? Não, mas eu quero que vocês façam guerra espiritual com consciência, com conhecimento da palavra, para você poder se proteger. A armadura de Deus é para isso. Então nós vamos aprender como usar a armadura de Deus, tá bom? Porque é o seguinte, se nós não aprendermos a usar a armadura de Deus, o que acontece? Nós sempre estaremos indefesos, fragilizados diante de Satanás. O que eu estou ensinando para vocês parece um absurdo, parece uma contradição, né, de tudo aquilo que nós temos aprendido há anos, né? De que o poder está em nós, o Senhor é conosco, etc. Mas eu não quero questionar nada com vocês, apenas olhem para vocês mesmos. Olhe para a vida de todo crente. Só para vocês, inclusive, só um exemplo aqui, muito simples, né? Se ensinam que dando dízimo, né? Então nós estamos tampando a brecha para o devorador nos atacar nossa finança e que dessa forma, né? Nós seremos prósperos, seremos abençoados. A igreja do Senhor é a igreja constituída da maioria de pessoas pobres e que vivem numa dificuldade financeira terrível e vivem padecendo necessidade. É um fato que ninguém pode negar. Mas então o problema, se está no dízimo, ele dá o dízimo e o dízimo não está funcionando? Não, senhores. Dar o dízimo é o ensinamento de Deus, não é uma lei, mas é um ensinamento, pelas quais nós devemos dar o dízimo. Eu sou dizimista, entende? Então, mas o problema é o seguinte, agora nós sabermos vencermos o inimigo das nossas finanças, vencermos a pobreza, a miséria que vivemos nela, através do quê? Através do poder da palavra. Então, o dízimo, né, é como a lei da semente, é dando que se recebe, isso é fato, né? Mas temos que aprender até dar, até plantar temos que aprender a fazer isso. E futuramente nós vamos aprender. Saber que não é assim mesmo você dando dízimo que você vai prosperar. Mas tem passos pelas quais deverão seguir. Então dá o dízimo, sim, ofertas, para prosperarmos, sermos abençoados, mas tem um processo para alcançar essa bênção. Caso contrário, se você não tiver conhecimento, você vai dar dízimo a vida inteira e você nunca vai alcançar seu objetivo porque você está dando dízimo. Né? Então, gente, o que acontecia ali com aquele irmão na visão, né? De todas as formas que ele atacava o diabo, depois Satanás veio contra ele e o atacou de uma maneira muito mais violenta. Muito mais violenta. Acabou com a vida do crente. Por quê? Porque ele estava indefeso. Indefeso. Ele acreditava que ele podia chegar e atacar Satanás à vontade e que ele estava sendo protegido. Ele estava automaticamente protegido. É o nosso engano, né? Eu estou automaticamente protegido e coberto com o sangue do Cordeiro. Isso é automático na minha vida. Não é automático, não. A armadura de Deus não é automática. Ali naquela visão, ele precisava de quê? Da armadura de Deus. Se ele tivesse com a armadura de Deus, Satanás não ia conseguir feri-lo. Então ele estava sem armadura. E era um crente autêntico. Deus mostrou que era um crente autêntico. Homem de fé. Um crente bravo. Valente. Entende? Mas depois que ele atacou Satanás, Satanás foi e revidou de maneira violenta. Violenta. Então, irmãos, eu já li vários livros da Ana Mendes, exatamente. Ana Mendes. Então, ela, assim, os livros de guerra espiritual que ela tem são fantásticos. E ela é uma mulher fantástica. Então, ela fala muito sobre isso, de estarmos totalmente preparados para fazer guerra espiritual, temos que nos proteger, nos revestirmos realmente do poder da palavra, porque senão o bicho vai contra-atacar, porque nós estamos atacando ele vai contra-atacar e nós vamos sofrer terrivelmente. Ela mesmo fala sobre isso. Você já leu o livro dela? Já leu um, já, né? Eu já li vários. Então ela menciona muito isso. E ela está coberta de razão, porque isso é fato. Ela já contou de que pastores, missionários que já saiu com ela para fazer guerra espiritual,
chegou a sofrer doenças terríveis e um chegou até ao óbito, porque fez guerra despreparado contra Satanás. Irmãos, não é brincadeira você chegar e começar, eu hoje vou fazer uma guerra espiritual. É o que você mais vê, hoje eu vou fazer guerra espiritual, vamos fazer guerra espiritual, você é um hoje de guerra espiritual. É fazer uma guerra na inocência, não conhecendo o inimigo. Porque se você não estiver com a armadura de Deus, ele vai revidar. Agora, veja bem, eu preciso ressaltar o seguinte, de que essa palavra para amedrontar vocês, né? É que agora você não pode dar um pio mais contra Satanás. Não vou falar nada. Não é assim não. É absolutamente. Você vai continuar firme na fé, crendo que o Senhor está com você, mas você vai estar orando, Senhor, me ensina, me revela a tua palavra, para que cada dia eu possa me fortalecer mais, para me defender do poder das trevas. Então é um desafio para vocês, conhecer a palavra, para estar preparado contra Satanás. Quando esse texto aqui fala assim, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder, ele está mandando você avançar no conhecimento, avançar nas experiências com Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu permito-me de que Deus me treine para a guerra, me treine a confiar nele, me treine a depender dele. Então a vida do cristão, meus irmãos, é uma vida dessa forma, é uma vida de conquista espiritual. Dia após dia o Senhor vai te ensinando, né? Desde que você dê abertura e tal, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Né? Olha, e se vocês não partirem para o conhecimento da palavra, amar o conhecimento da palavra, vocês vão viver mais 20, 30, 40, 50 anos na igreja, sem conhecer nada, e ser uma pessoa fracote, né? Sem nenhuma conquista espiritual. Tudo que você vai conquistar é a sua salvação. Você não vai perder a salvação por causa disso, claro que não. Mas aí depende do que você quer. O que você quer? Você quer isso mesmo? Então tudo bem, então não se preocupe. Mas se você quer ser uma pessoa fortalecida no Senhor, você é uma pessoa de desafio, você nasceu para vencer, então caminhe de passos largos, né, para receber a palavra com força dentro de você, e sempre clamando a Deus para que o Senhor possa revelar dia após dia cada ensinamento da palavra, para que você se torne forte. Porque eu vou repetir o que eu falei semana passada. Você lê, ter altos conhecimentos da Bíblia, isso não forma uma armadura de Deus sobre você não forma. É preciso que a palavra, o conhecimento que você tem, ele torne-se uma revelação para você, para que aquilo funcione. A armadura de Deus, cada peça da armadura de Deus é o conhecimento. Então, mas um conhecimento revelado. Porque, olha, é interessante. Até o texto, vários textos que nos dá autoridade para expulsar demônio, né? Aquilo precisa de ser revelado. Olha, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, eu vos dou poder para expulsar demônios, etc. Né? Se essa palavra não te for revelada, então você nunca vai ter autoridade para expulsar demônio. Não vai, você é crente, etc. e tal, é salvo, né? Você tem por direito a autoridade sobre demônios e tudo mais, mas porém, se aquilo não entrar para dentro de você, você não vai ter coragem de enfrentar, não. Porque o demônio, quando ele manifesta causando terror. E ele quer, inclusive, intimidar a quem tem autoridade sobre ele ali no momento. Ele quer intimidar. Então, se você não tiver revelação de que você está sobre ele, você tem total autoridade sobre ele, a hora que ele se manifestar, você dá um jeito de escorregar. Sai fora, deixar para quando fulano de tal hora mais do que eu, né? Vou deixar para quando do pastor, do missionário, ou fulano de tal que vive em oração, vou deixar para quando Deus quer e dá, né? E vai sair de fininho. Mas na verdade é porque você ainda não tem revelação dessa autoridade que Deus te deu para expulsar demônio. É simples assim. Agora, quando você tem a revelação, você vai com coragem. E o demônio pode até querer fazer acusações, querer te enfraquecer. Você olha, cala sua boca e tal, e você vai assumindo a autoridade e tal, e o domínio, então ele tem que sair. Indiferente de quem você é e o que você está fazendo.
É uma questão de autoridade, simplesmente isso. E que obedece é pela autoridade revelada que você tem sobre ele, não pelo que você é e nem pelo que você está fazendo. Porque todos nós estamos cheios de brecha, todos nós pecamos. Então, se for basear a nossa santificação para expulsar demônio, nós nunca vamos expulsá-lo. Então, o segredo está na autoridade revelada. Só simplesmente isso. Está vendo a importância? A autoridade revelada. Quem não tem revelação não consegue expulsar. E Satanás sabe quem tem revelação e quem não tem, com relação à autoridade que Deus nos deu. Tá vendo? Tudo na Bíblia, todas as promessas, todos os nossos direitos têm que ser conquistados. Então vejamos que revestidos da armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas cilhadas do diabo. E porque nós não temos que lutar contra carne ou sangue. É interessante esse ensinamento. A nossa luta nunca será contra o homem. E a nossa maior fraqueza, qual que é? De lutar contra o homem. Olha, você sabe por quê? Nós preferimos lutar com o homem que está nos atacando do que lutar contra os principados, os demônios, contra as trevas. Porque é o seguinte, nós temos uma facilidade tremenda para viver somente na dimensão da alma e não na dimensão do espírito. Quando nós recebemos isso dentro de nós, de que de fato, literalmente, nossa luta não é contra o homem, então nós estamos entrando na dimensão espiritual. Mas nós temos preguiça de entrar na dimensão espiritual. Nós temos preguiça de sermos pessoas espirituais. Então nós achamos mais fácil andar na alma, né? É por isso que nós temos uma facilidade muito grande para aceitar os ensinamentos do Velho Testamento como dogmas, né? Como leis para nós. Porque todas as leis do Velho Testamento, né? Todos os ensinamentos e tal, eram baseados em lei, em posição. Por quê? Porque as pessoas lá da época viviam na alma e não no espírito. Então, na alma é muito mais fácil. Olho por olho, dente por dente, né? O que você faz, você paga. O que você planta, você colhe. Então, as leis eram voltadas para as pessoas que viviam na alma e não no espírito. Agora, por que hoje o Velho Testamento passou, já era, acabou? Hoje nós vivemos hoje numa nova aliança, um novo testamento. Por que isso? Porque o Senhor, ele deixa claro, né, principalmente lá em Gálatas, tem uns textos lá maravilhosos a respeito desse assunto. Fala de que o Senhor nos chamou agora para andarmos no espírito e não mais na alma. É por isso que a nossa dimensão de lei é graça e não é mais lei. Porque nós somos chamados agora para andar no espírito, né? E não na alma. É algo assim, também um assunto muito profundo que futuramente eu vou passar para vocês, né? Como entrar nessa dimensão. Então, gente, como sair de um e entrar em outra, né? Então, gente, irmãos, nós hoje, dentro do contexto que nós estamos falando, nós achamos fácil de lutar contra o homem, porque é muito mais fácil andar na alma do que no espírito. Para andar no espírito tem que ter um treinamento, para andar no espírito. Agora, para andar na alma, já é a sua vida em comum, o seu estilo de vida hoje é a alma. Então, gente, uma pessoa, nós somos motoristas, né? Mas a gente xinga, tem uma tendência para xingar ou ficar com raiva com tanta facilidade de outro motorista, não é verdade? O cara freou de uma vez na sua frente e você tem que xingar. O camarada te fechou, você tem que xingar. O cara fez qualquer coisa no trânsito, você tem que xingar. Parece que o trânsito é um lugar realmente de um conflito espiritual muito grande, né? Que a gente se irrita com facilidade muito grande. Irmãos, se você estiver andando no Espírito e entender esse texto que ele está falando, que a nossa luta nunca é contra o homem, nós vamos dizer assim, Satanás, você me fechou através de... Você induziu esse homem a me fechar para poder me fazer raiva, né? Para poder me tirar do Espírito, né? Mas não vai não. Glória a Deus pela vida desse homem aí. Ó. Esse motorista que me fechou, que tentou me fazer raiva. Né? Senhor, graças a Deus por essa pessoa sendo usada para poder me tirar do sério. Eu sei que
A minha luta não é contra ele. Começa a citar a palavra, minha luta não é contra ele, é contra os demônios que estão nele. Irmãos, nós somos atacados por homens constantemente. Satanás está sempre usando o homem para nos atacar de alguma forma, para nos entristecer, para nos tirar do sério. Não é verdade? E esse texto aí cujo objetivo principal é falar sobre a armadura de Deus, ele vai logo falando. E olha, entenda-se que para você revestir a minha armadura, você também tem que entender, já de princípio, que você nunca mais vai lutar contra o homem. Tá vendo? Como que a armadura de Deus não é tão simples assim? Então, antes de você revestir da minha armadura, já saiba que a sua luta nunca será contra o homem, não. A sua luta sempre será com as forças espirituais nos lugares celestiais. É contra esses espíritos malignos, maldosos, que vêm para matar, roubar e destruir. E eles vão usar todos os meios para poder te prejudicar. Todos os meios. Então, e ele vai usar o homem para isso. Então, amados, se nós andarmos no Espírito e aceitarmos essa palavra para dentro de nós, a partir de hoje nós vamos estar entendendo de uma maneira muito clara de que não podemos ou não devemos nunca mais lutar contra o homem. Qualquer homem que te fizer qualquer maldade, te dar qualquer prejuízo, ainda que seja algo assim tão chocante que você jamais esperava que acontecesse, né, ou que esse ataque viesse através dessa pessoa, você vai entender assim, olha, não foi ela, não foi ele, foram eles. Portanto, Satanás, você não vai destruir a minha comunhão com Deus por causa dessa pessoa. Você não vai me tirar a minha alegria por causa dessa pessoa. Você não vai roubar a minha bênção por causa dessa pessoa. Não vai mesmo. Porque essa pessoa eu abençoo ela em nome de Jesus. Agora conta você que o Senhor te repreenda. Tive um exemplo aqui essa semana, assim, onde nós estávamos tendo uma vitória aqui, muito grande aqui em casa. Aí o Davi se manifestou aquela alegria muito, muito grande e começou a me rodear e então, papai, se regozijando e tudo mais. De repente ele ganhou uma rasteira, assim, deu para ver nitidamente que foi espiritual. Uma rasteira e bateu o rostinho assim no chão, assim, cortou os lados de uma maneira profunda. Aí, lógico que ali não tinha ação do homem, né? Mas eu fui logo entendendo, Satanás, você está querendo roubar minha alegria? O meu filho já está curado no nome de Jesus, essas feridas vão cicatrizar rapidamente, não haverá inflamação, e a cura vai ser rápida. Agora, quanto a você, aí eu coloquei ele no lugar dele. Ele arrependeu de ter feito isso com meu filho. Entendeu? Então, gente, aquilo foi, mas isso é coisa natural, gente, coisa que acontece na vida. Se você sempre pensa dessa forma, então você sempre vai estar andando para trás. Porque Satanás está sempre 100% dentro de toda maldade. Ele está sempre lutando para te dar prejuízo, para te ferir, para te machucar. Se você não compreender que isso é espiritual, então você está sempre sendo vítima, né, de um ataque espiritual sem saber que é ataque espiritual. Aí você sempre estará indefeso. Amém? Irmãos, esse assunto ele é muito vasto, né? Nós teremos que continuar essa mensagem na próxima segunda-feira, e não sei se eu vou conseguir terminar esse assunto na segunda-feira, na próxima segunda, mas se não conseguirmos terminar, então nós teremos uma terceira mensagem a respeito da armadura de Deus, certo? E nós temos que usufruir de cada ensinamento, revelação que Deus nos deu sobre esse assunto, porque ele é muito importante. E a nossa vida espiritual vai depender muito desse conhecimento, né? Então nós vamos encerrar por aqui, abençoando todos vocês que estão nos assistindo, que estão participando, para que vocês recebam no vosso espírito a sabedoria e a revelação dessa palavra, das quais é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento,
né, espiritual. Amém? Então que o Senhor nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.